E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Reis Oliveira, eu sou repórter aqui da Carta Capital e essa é mais uma edição do Câmera na Mão. Se você não me conhece ou não conhece o canal da Carta, aproveita esse comecinho para se inscrever e receber o nosso conteúdo em primeira mão daqui em diante e também para deixar um like nesse vídeo. Como eu já disse numa outra edição desse programa, a situação não anda fácil para a direita bolsonarista. Alguns dos líderes dos atos antidemocráticos que foram protagonizados nessa quarentena foram presos. O principal ministro que articulava com essa franja do bolsonarismo se refugiou aqui, entre muitas aspas, em Miami. E o presidente, por outro lado, e os seus ministros têm tentado ensaiar uma trégua com o Supremo Tribunal Federal. Então não é estranho que a gente esteja vendo desde a prisão de Fabrício Queiroz que não houve por parte do Bolsonaro, nem por parte dos seus seguidores mais destacados, qualquer ameaça de golpe constitucional. Não é à toa. Mas é importante registrar também que a maré virou para os Bolsonaro, no caso Queiroz. O Queiroz está em casa por ordem do Supremo Tribunal de Justiça, sendo cuidado pela mulher, que também estava ameaçada de prisão, estava foragida inclusive, foi obrigada agora a voltar para casa para cuidar do marido. Flávio Bolsonaro, até a segunda ordem, deve ser julgado pelas instâncias superiores, e o Frederico Assef, que é o advogado do Flávio e que também já atuou como advogado do Bolsonaro, anda calado, anda sumido, já não faz algum tempo nenhuma declaração que possa dar margem a interpretações pouco airosas aos Bolsonaro. E, nesse meio tempo, diante de uma declaração do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que acusou o Exército de se associar ao genocídio por conta da gestão do general Pazuello no Ministério da Saúde, provocou uma reação do generalato bolsonarista bem mais moderada do que em outros episódios parecidos. Embora os generais tenham procurado a Procuradoria-Geral da República para pressionar o procurador Augusto Aras a representar contra o Gilmar Mendes e que essa representação traga uma retratação pública por parte do ministro, a verdade é que os generais dessa vez não fizeram nenhuma alusão à quebra da ordem constitucional, como em outros episódios. E o presidente, por sua vez, está em casa se recuperando do coronavírus. Foi até mordido por uma ema recentemente, então a situação no Planalto anda bem menos gravosa do que foi há algumas semanas atrás. E além desses infortúnios, tem ocorrido também uma guerra intestina entre as direitas que teve há alguns dias 2 episódios fundamentais. E essa disputa, na minha opinião, é bem mais sangrenta que a disputa entre lulismo e cirismo no campo progressista. Grosseiramente, eu resumiria a questão das direitas assim. Os movimentos que cresceram a partir da jornada de junho de 2013, que ganharam as ruas em 2016 no impeachment, foram fundamentais para a vitória do Bolsonaro em 2018. A partir do momento em que ele vira presidente de fato, esses movimentos começam mais uma vez a se dividir. De um lado você tem a direita assumidamente bolsonarista, que se diz portadora e defensora dos valores conservadores que levaram o presidente ao poder, e do outro lado você tem alguns desses movimentos pró-impeachment, como o MBL e o Vem Pra Rua, que rompem, de certa maneira, com o presidente e passam a se apresentar como uma direita liberal, que seria tanto contra o Bolsonaro, tanto contra o petismo. Muita gente que se aproximou da política por meio do MBL, do Vem Pra Rua e de outros desses movimentos passou a se identificar com o bolsonarismo e vice-versa. E é importante que a gente considere também nesse bolo os arrependidos bolsonaristas que estão representados politicamente pelos deputados e senadores do PSL que não acompanharam o presidente nessa transição para o Aliança pelo Brasil. Então a coisa parece unida, mas está bem fraturada. E cada um desses lados acusa o outro de possuir um gabinete do ódio. Mas a justiça acha que, na verdade, os dois têm, e eu vou explicar o porquê. Os bolsonaristas são os grandes protagonistas da CPMI das fake news, que está em tramitação no Congresso, e também de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar a relação dessa rede com o compartilhamento em massa de notícias falsas. Recentemente, o Facebook derrubou um pedacinho dessa rede. Foram removidos do Facebook 34 perfis e mais 14 páginas. No Instagram esse número chega a 35. Quando você soma o alcance de todas essas páginas, você chega a um número de 1,8 milhões de seguidores, segundo o Facebook.
A investigação independente contratada pela empresa do Mark Zuckerberg chegou à conclusão que esses perfis eram operados por funcionários dos gabinetes tanto do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, quanto do presidente Jair Bolsonaro, além de 2 deputados estaduais do PSL. Tudo isso vai se tornar assunto para a CPMI das fake news e vai servir para engordar também o inquérito que tramita agora no STF. E alguns dias depois foi a vez de o MBL ser alvo de uma operação policial. A Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, prendeu 2 homens ligados ao grupo e fez também operações de busca e apreensão na sede do movimento aqui em São Paulo. Esses sujeitos eram um empresário chamado Alexander Mônaco e um blogueiro que se apresenta como Luciano Ayan. O MBL nega a participação desses 2 no movimento, mas o MP tem algumas suspeitas a desvendar. E a principal suspeita é que haja um esquema de lavagem de dinheiro por meio das doações ao grupo. E, segundo a denúncia do Ministério Público, a qual eu tive acesso, funciona assim. Alexander Mônaco fazia doações frequentes ao MBL no YouTube por meio do Superchat, que é um serviço pago aqui do YouTube, para que os espectadores de transmissões ao vivo e etc. Mandem perguntas e tenham suas perguntas em destaque. E um dos doadores mais mão aberta do MBL era o Alexander Mônaco, embora ele quase nunca se identificasse. E também, segundo a denúncia oferecida pelo MP, a maioria dessas doações feitas por ele eram feitas por meio de cartões pré-pagos, o que dificulta rastrear a origem do dinheiro. E essa denúncia menciona ainda que o Mônaco, que mantinha um cargo na imprensa oficial do estado de São Paulo, no qual ele ganhava cerca de R$6 mil por mês, fazia doações que eram quase muito próximas desse valor mensais. E essa denúncia cita ainda viagens que o Alexander Mônaco fez a Brasília, que estão um pouco mal explicadas. Ele ia para a capital federal para participar de reuniões do Ministério da Educação. À época, o ministro da Educação era o Mendonça Filho, político do DEM. E o que o Ministério Público vai apurar daqui em diante é se essas doações que o Alexander Mônaco fez tinham, na verdade, alguma relação com as empresas constituídas pela família do Renan Santos, que é o fundador do MBL. A família de Renan Santos constituiu mais de 20 empresas que, somadas, devem ao fisco cerca de R$400 milhões. E ainda segundo o MP, muitas dessas empresas sequer tinham endereço constituído e nem funcionários. O outro detido, Luciano Ayan, era uma espécie de guru do MBL. O Ayan foi precursor das táticas de fake news que o bolsonarismo iria adotar um pouco mais tarde. Foi um site criado por ele, chamado Ceticismo Político, que não à toa remete ao blog progressista Pragmatismo Político, quem propagou à época da morte da Marielle que ela teria relações com o tráfico. Isso foi objeto de matéria da Globo, na qual o Ayan apareceu. E alguns ex-membros do MBL declararam, inclusive a CPMI das fake news, que ele era um dos pivôs ali de uma rede de desinformação que recebia ordens do MBL. E em 2019, já em meio às descobertas da CPMI das fake news, o Ayan apresentou a alguns jornalistas e a alguns deputados evidências de como funcionava o gabinete do ódio bolsonarista e como operavam essas milícias digitais. E é por essas e outras que quem mais tripudiou em relação aos infortúnios do MBL não foi a esquerda progressista, que teria motivos para isso, dado o histórico e a influência do MBL no impeachment em 2016 e na prisão do presidente Lula, etc. Quem mais comentou jocosamente essa operação contra o MBL foi a direita bolsonarista. Eu procurei, antes de gravar esse vídeo, o Pedro Baciello. O Pedro é cientista de dados e pedi a ajuda dele para saber se essa impressão que eu tinha refletia na realidade. E os números mostram que sim. O levantamento que o Pedro apresentou para mim mostra que das 20 notícias mais populares no Facebook a respeito dessa operação contra o MBL, 17 foram compartilhadas por redes bolsonaristas. E quando você fala do YouTube, essa diferença também é bastante representativa. Os vídeos feitos pela Bolsosfera em relação a esse caso tiveram ali cerca de 2,7 milhões de visualizações. Já as explicações que o próprio MBL ofereceu no YouTube em relação a esse caso não somaram nem 1 milhão de visualizações.
E uma questão que fica é que se esses grupos que tinham já algumas divergências foram capazes de superar essas divergências para se unir em torno de um interesse maior em 2018, faz sentido que eles estejam brigando agora? Faz, na verdade faz. E faz porque essas facções disputam uma mesma parcela do eleitorado, que é a direita. Enquanto o governo apronta das suas, cada um desses lados corre para montar um próprio bunker político e midiático e, nas próximas eleições, colher os dividendos. E quando a gente fala em público, isso também faz sentido. Uma outra questão que está em jogo nessa disputa é a grana. Na semana passada, uma reportagem muito bacana do jornal o Globo mostrou como a pauta bolsonarista serve para turbinar a audiência de canais no YouTube. Funciona, a grosso modo, assim. Quando um político de direita, como o Bolsonaro e os filhos, recomenda esses canais como fonte de informação publicamente, a audiência desses canais tende a aumentar. E o YouTube remunera os criadores de conteúdo aqui da plataforma basicamente pelo número de visualizações. Então, quanto mais gente assistindo esses vídeos, mais grana. Segundo essa reportagem do Globo, alguns desses canais, os mais famosos, chegam a faturar R$150 mil por mês. É muito dinheiro e sempre com uma ajudinha aqui e ali do presidente e dos seus filhos. Então, a questão é eleitoral, mas ela também é financeira e nada indica que essa briga vá acabar tão cedo. Bom, por hoje é só. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua audiência. Espero ter todo mundo aqui para mais uma próxima edição do Câmera na Mão. E até a semana que vem. Tchau, tchau.